Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor estejam sempre com todos vós. Irmãos, estamos reunidos para missa e procissão. É dia de festa. Estamos de resto aqui. Nós que estamos dentro da ermida, estamos acompanhados dos santos, como uma mesma família com os santos. E então, porque sempre que rezamos na terra estamos unidos aos santos no céu e a todos aqueles que estão na comunhão do Senhor, vamos neste momento esvaziar um pouco o nosso cérebro da agitação do dia a dia e vamos examinar a nossa consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, perdoa-nos nós, que pecamos muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. E vamos aclamar o nosso Deus dizendo: glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens perdonados. Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos agradecemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Criador e Guia de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. Primeira leitura. Leitura do livro de Ben Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta dos seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando pedires,
as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra o outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é clemente e compassivo e cheio de bondade. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser benigna o seu nome santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. O Senhor é clemente, é compassivo, paciente e cheio de bondade. Segunda leitura. Quer vivemos, quer morremos, bendizemos ao Senhor. Leitura do texto atual do apóstolo João de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de vós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida.
Ao sair, o servo encontrou nos seus companheiros que lhe devia centenários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se quiséssemos resumir numa frase o conteúdo do Evangelho de hoje, em que se fala sobre o perdão e se pergunta quantas vezes temos de perdoar, se tivéssemos de resumir o Evangelho, talvez quem vai ouvir esta frase vai pensar que estou a brincar, mas garanto-vos que estou muito a sério. O Evangelho fala-nos do amor de Deus por nós como um prémio do Euromilhões. Euromilhões às vezes dá prémios perto de 100 milhões de euros, que é mais dinheiro do que eu consigo imaginar. Portanto, é quase uma quantidade infinita de riqueza. E porquê é que podemos falar desta medida do amor de Deus por cada um de nós individualmente? Porque Jesus fala desta maneira. São Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes é a minha obrigação perdoar? O perdão era discutido entre os rabis, entre os mestres dos judeus, e os mais generosos diziam que se devia perdoar até 3 vezes aos membros do povo de Israel. Não aos outros, não aos estrangeiros, não aos que não acreditassem em Deus. Só aqueles que tivessem a mesma fé, no máximo 3 vezes. Então, quando Pedro pergunta se pode ser até 7 vezes, ele pensa que já está a dar uma medida muito generosa. Então Jesus conta uma história que não é uma história que aconteceu, mas é uma parábola, é uma história que Jesus imaginou e que tem muito significado por esse motivo. Portanto, tudo o que aqui está é a intenção de Jesus. Portanto, nada aqui está por acaso. Então, o primeiro homem devia ao rei 10.000 talentos. Ora, nós não temos as mesmas medidas, nem as mesmas moedas, há 2000 anos, e, portanto, a gente ouve 10.000 talentos, ficamos a pensar, bom, se calhar é 10.000 euros, é uma dívida chata, mas conforme a situação da pessoa, é uma coisa que se paga. Ora, cada talento, naquele tempo, o talento era uma medida de peso, e o talento, aplicado ao dinheiro, correspondia a 36 quilos de ouro ou de prata. Vocês já estão a fazer as contas. 10.000 talentos, 36 quilos, multiplicar, juntar 4 zeros, temos 360.000 quilos de prata ou de ouro. É um prémio do Euromilhões ou não é? 360.000 quilos de prata ou de ouro. É muita coisa. É quase infinita, é uma riqueza. E como dívida é muito mal. Ninguém consegue pagar essa dívida. Ora, Jesus está a dizer que este homem, com esta dívida, implorou, portanto, Jesus está a exagerar a dívida, obviamente, ele implorou ao seu rei que o perdoasse, e o rei disse: sim senhor, eu perdoo-te, vai em paz. Já não precisas ser vendido com a tua família, com a tua mulher, com tudo o que tu tens, para pagar a dívida e vais para a cadeia porque não pagaste a dívida toda. Já não precisa acontecer isto, eu perdoo-te. O mesmo homem sai do lugar onde tinha sido perdoado, apanha um pobre que lhe devia centenários. Centenários eram mais ou menos 3 meses e meio de ordenado de um funcionário. Portanto, é uma dívida
chata, todas as dívidas são chatas, mas talvez num ano ou dois pagava-se esta dívida, não era uma dívida astronómica. É uma dívida muito menor do que aquela que ele tinha acabado de ter sido perdoado. E Jesus, aqui com uma certa, não sei se até um certo sentido de humor, Jesus carrega as cores, diz que este homem que foi perdoado infinitamente, àquele que lhe devia pouco, ele agarra-o pelo pescoço. Portanto, Jesus está a dizer que esta pessoa é fundamentalmente muito má. Onde é que Jesus quer chegar com isso? É que cada um de nós é devedor aos seus irmãos de um perdão infinito. Ou seja, devemos perdoar infinitamente, devemos perdoar sempre, devemos construir o perdão. Aliás, este Evangelho vai buscar, desenvolve aquilo que vimos no último domingo. E nós perguntaríamos, mas é possível perdoar? Nós sabemos que existem muitas ideias erradas sobre o que é o perdão e o que não é o perdão. Talvez a melhor definição de perdão que eu já tenha lido é esta. Nós sabemos, perdoamos, quando não desejamos mal à outra pessoa, a quem nos ofendeu. Se conseguimos pensar na pessoa e não desejar mal a essa pessoa, não ter rancor, então a pessoa está perdoada. Não vale a pena dizermos se esquecemos, se nos lembramos, se vamos voltar a esquecer. O perdão não é o esquecimento. O perdão é nós vencermos o cancro que existe no nosso espírito, que é o não querermos perdoar. E que é algo que Jesus diz que não temos o direito de fazer. Porque Deus, com o seu amor, com a sua ternura, deu-nos tantas coisas, até ao infinito, deu-nos a fortuna que é a nossa própria vida, que nós não temos o direito de negar aos outros um pouco da graça que Deus nos deu. No perdão e também em outras circunstâncias da nossa vida. E também a necessidade de perdoar é algo, não é um favor que nós fazemos aos outros, é uma dívida que Jesus diz que temos. Temos de pagar essa dívida, ou seja, entregar o perdão. Se não o fizermos, estamos a destruir o nosso próprio interior. O não perdoar é um cancro da alma, é um cancro da vida. A pessoa que alimenta rancores é uma pessoa que vive mal, que não tem muita saúde, nem no corpo, nem no espírito. Para concluirmos, faço aqui um pequeno parênteses para dizer que se tem falado muito nos últimos anos sobre a Igreja Católica, sobre a questão de haver a possibilidade de haver um cisma. O que é um cisma? É quando um grupo de pessoas abandona a Igreja Católica e continua a viver religiosamente por achar que a Igreja Católica deixou de defender a verdadeira fé. E então, não vou demorar muito tempo, mas se vocês derem o trabalho de ler certos textos que circulam na internet, alguns assinados por pessoas que são bispos da Igreja Católica, portanto estamos a falar de um fenómeno que não abarca essencialmente os cristãos batizados, mas que engloba pessoas que tinham a obrigação de ter outra fidelidade à Igreja Católica. Então, quais são as razões? Acham que o Papa Francisco diz coisas que não estão de acordo com aquilo que os concílios, que os documentos da Igreja foram dizendo ao longo dos anos. Isto é um ato de ignorância, em primeiro lugar, porque a linguagem da Igreja também vai mudando. Em cada tempo há conceitos, há pressupostos filosóficos e culturais existenciais que requerem nova linguagem. A Igreja não pode repetir sempre exatamente as mesmas verdades nos mesmos moldes. Repete as mesmas verdades, mas também com formulações diferentes. Essas pessoas não sabem isso, querem se separar da Igreja Católica e fazer o tal cisma, coisa que já aconteceu em outros pontos da história do cristianismo.
Se eu não tivesse lido o Evangelho de hoje, apetecer-me-ia dizer, não é, a essas pessoas: bom, se vocês não gostam do Papa, se vocês se querem separar, pois então vocês que se separem. Querem abandonar a Igreja Católica, até nos fazem um favor se não respeitam a figura primeira, se acham que sabem mais do que o Papa, que é aconselhado por muitos teólogos e muitos estudiosos. Se acham que sabem mais, isto é uma arrogância, eu diria, é uma loucura. Mas se vocês estão loucos e acham que nós estamos mal e querem separar-se, então separem-se e vejam o que é que vão conseguir. Mas pensando com o Evangelho de hoje, faço o pedido a cada um de nós, cada um que me ouve neste momento, quer esteja dentro da ermida, quer esteja a ouvir de fora, que nesta Eucaristia, nesta procissão, nós também rezemos por aqueles que estão confusos na sua fé, por aqueles que, por algum motivo, possam estar revoltados contra a Igreja Católica ou que queiram separar-se da Igreja Católica. Em parte, estas pessoas são pessoas que pensam que não precisam de perdão. São pessoas que pensam que não têm de perdoar a quem, eventualmente, achem, neste caso o Papa, que não está a dizer as coisas como eles acham que é a forma mais correta, porque foi escrito num documento há 200 ou há 500 anos atrás. Não têm razão e não têm humildade de estudar melhor, de tentar perceber o que é que muitas vezes o Papa diz, qual é o verdadeiro sentido daquilo que ele diz. É um ato de arrogância e a arrogância merece misericórdia e esclarecimento. E merece também a nossa oração, para que o Espírito Santo guie sempre as comunidades em todo o mundo, guie sempre a nossa comunidade de São Bartolomeu, guie cada uma das pessoas que aqui está presente, que aqui vive, guie todos, aqueles que não moram cá, mas que estão cá neste momento, muita gente que veio de fora do país até para estar nestas festas, que cada um de nós seja humilde, não seja como o primeiro homem, que não tinha o coração cheio depois de ter sido perdoado. Tenhamos nós o nosso coração cheio a agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Assim seja. E vamos professar a nossa fé. Queridos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, ressuscitou e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Então vamos todos dizer: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos fazer a oração dos fiéis. Irmãs e irmãos, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentam na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os imigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E nós vamos ficar alguns momentos em silêncio, apresentando a Deus as nossas orações.
Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão e do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso Deus, nossa salvação. Senhor Pai Santo, é nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade, possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido o Espírito Santo, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Hosanna,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo. Tornai-a perfeita no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. Hoje rezamos por António da Costa e Marta Costa, Ivo Oliveira, seus pais e sogros, Manuel e Maria Ferreira e família, António e Genuína Costa e família, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também de todos os outros nossos irmãos que partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos rezar com toda a calma e toda a concentração a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai mundo de paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. E vamos todos juntos rezar pela paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes somos nós, convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Hoje as primeiras pessoas a comungar-se serão os que estão em cima, por razões práticas. O corpo de Cristo. Amém. Pão do céu, pão de Deus, vive em mim,
Oremos. Concedei, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude do vosso Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Informações paroquiais. A primeira é que daqui a nada vamos organizar a procissão, é a honra da Senhora dos Milagres. Aproveito também para dizer que as nossas Eucaristias durante os dias da semana serão, e há aqui uma pequena alteração, serão à segunda-feira, agora no horário de verão às 19 horas, e na quarta-feira, evidentemente também no horário de verão às 19 horas, ou 7 da tarde, como a gente queira dizer. No próximo fim de semana já haverá a missa vespertina no sábado às 20h30 e depois a missa, tudo o que é normal, a missa das 9h30 no domingo de manhã, a missa do 12h30 no domingo já à tarde. Nós vamos agora receber a bênção, organizar a procissão. Entretanto, eu faço esta pergunta: vai ficar alguém aqui na ermida? A senhora pode ficar, mas não quer ficar. Sim, fica. É por uma razão muito simples. É que temos aqui hóstias consagradas, temos aqui o Santíssimo Sacramento. Portanto, quem aqui estiver, esteja em oração, é diferente a gente ter o Santíssimo Sacramento diante de nós ou não vai estar exposto, mas está aqui o Santíssimo Sacramento. E é a minha obrigação informar-vos dessa realidade. Então, continuação de uma boa festa, que a procissão correu muito bem, está um pouco de vento, mas não há de ser nada. As pessoas que vão a levar coisas que são agitadas pelo vento vão ter que fazer mais um bocadinho de força, mas há de chegar tudo a bom ter. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos em paz. O nosso Deus também vai conosco. Graças a Deus.